Gente, eu começo com ela, com a Renata Agostini. Renata, você foi uma das primeiras pessoas a me chamar a atenção para isso, né? Olha, o primeiro aspecto é a gente para de falar do preço, para de falar da carestia, para de falar desse aumento, do impacto do aumento, para falar, e aí, o que vai acontecer com a Petrobras? O que vai vir? Quem é Caio Paes de Andrade? Vai vir, não vai vir? Questões que são etéreas para a população em geral, mas que reverberam muito para a política. Perfeito. Boa tarde, Dani, Yuri, Leandro, boa tarde a todos. Ô, Dani, antes disso, eu quero dizer que a gente também ficou com saudade. Da próxima vez, você pode ficar com a gente aqui no feriado, não tem problema nenhum. Você não precisa ficar em casa, descansando, sentindo essa dor. Maravilhosamente vendo séries, mas tudo bem. Então, gente, pois é, Petrobras foi o tema que esses dias dominou aí as falas das autoridades e como a gente imaginava ia pautar o início da semana, né, do governo, no mercado e no Congresso, é o que está se confirmando, né, diante desses ataques mesmo, né, porque o presidente da Câmara não aliviou para ninguém, não aliviou para a estatal, não aliviou para o agora ex-presidente, para os diretores, e o presidente Jair Bolsonaro, de quem ele é aliado, foi colocando mais gasolina nessa história. Infame o meu trocadilho, mas é verdade. A questão é a seguinte, a gente tem aí dois efeitos principais, gente. Dani já delineou, vou tentar colocar alguns outros elementos. O primeiro é da ordem prática. Então, o que o governo queria? O governo queria uma troca. O governo já quer essa troca há bastante tempo. Fez essa lista, apresentou os nomes e a troca não saía. E não saía porque quem foi indicado antes disse: me colocaram aqui, aqui eu vou ficar. Aqui eu vou seguir até onde eu puder. O governo ficou muito contrariado. Gente, hoje, com essa renúncia já confirmada, estava falando com ali um integrante importante do governo, ainda cuspindo gafanhoto, dizendo que era um absurdo essa demora toda, porque o governo já disse que quer trocar e colocar outras pessoas lá há bastante tempo. Você que está todo dia com a gente aqui no 360, sabe que a intenção do governo não é só trocar o presidente da Petrobras e alguns membros do Conselho, que existe um plano de tirar qualquer resistência que o governo queira fazer, e isso inclui, se necessário, mudar a diretoria. E para isso, gente, não basta só a renúncia do presidente e colocar Caio Paes de Andrade, que é o indicado, no lugar. Falava hoje cedo, né, Dani? Uma andorinha só não faz verão. Para o governo colocar de pé o seu plano, tem que promover toda essa mudança. Então, esses sinais políticos, ele atendem de um lado a pressão para que isso aconteça de forma mais séria. Existem outros empecilhos, já já a gente vai desenvolver. Agora, o outro aspecto é da ordem política. O presidente Jair Bolsonaro é muito habilidoso em fazer isso, né? Se distanciar de problemas que para qualquer outro governante cairiam no seu próprio colo. Mas ele vai fazendo ali um contorcionismo político para dizer que não está com ele. E é o que ele está fazendo no caso da Petrobras. É como se a Petrobras fosse um outro ser, um outro ente desvinculado do governo, ou um ente que foi cooptado por gente que quer prejudicar esse governo. O subtexto do discurso político é esse: a ver se emplaca. No mínimo, ele vai colocar para a população: eu estou tentando, é que esse sistema não está deixando. É interessante, né, como o presidente faz isso de maneira muito hábil. E assim, quando você vai questionando, é até difícil, né? Eu falei com a fonte, né? Vamos detalhar um pouco as conversas que a gente teve hoje. Falei com a fonte, sim, mas vocês estão propondo investigar pessoas que foi o próprio governo quem indicou, pessoas que foi o próprio presidente Bolsonaro quem escolheu, os aliados, o Centrão. O Centrão participou dessa escolha. O PP tem a presidência da Câmara e tem a Casa Civil. E aí? Como é que fica? Bom, mas você nunca errou na vida, me respondeu a fonte. Como assim? Bom, o presidente deu voto de confiança, mas eles se encantaram pelo poder. E agora eles simplesmente não entregam aquilo que foram feitos, que foram chamados, que é pensar na população. Nesse momento de muita dificuldade, de crise, existe um projeto político. Foi textual a fonte nesse sentido. Existe um projeto político que está sendo deteriorado, impedido de ser colocado em prática por conta desse conselho, que foi nomeado erroneamente. E agora a gente está tentando corrigir o erro. E aí a grande questão é a seguinte, meu amigo: o governo é o acionista majoritário. Você não quer fazer o que o governo quer que você faça? Pega a sua sacola e sai. É basicamente esse o recado que está sendo dado. Se eles pudessem, a impressão que eu fiquei, Renata, que trocava tudo, demitia todo mundo, trocava todo mundo, que é o que a Renata já falou para vocês aqui, que na prática é o que eles querem fazer. Mas isso está ficando cada vez mais cristalizado. E aí, Yuri, agora eles estão lançando mão
desses instrumentos. A nossa super correspondente lá na Câmara, nossa setorista, a Larissa Rodrigues, falou, olha, estão discutindo taxação de lucros da Petrobras. Beleza, ou seja, o acionista minoritário, quando receber o lucro, você vai pagar um imposto em cima disso. Mas esse não é só isso que está em discussão, são muitos instrumentos. Benesses que a Petrobras tem, que não são práticas no mercado internacional, que podem ser caçadas pelo Congresso ou revistas pelo Congresso, acionamentos do CAD, para eventuais atividades de cada um dos conselheiros, tudo isso está sendo mapeado. A pressão agora é full em cima dos caras, Yuri. Pois é, Dani. Bom, antes de tudo, boa tarde para você, Renata, Leandro, para quem nos acompanha no 360. E uma parte das pistas de quais caminhos os deputados poderiam seguir, a gente ouviu inclusive já na sexta-feira, tanto do líder do governo, Ricardo Barros, quanto do deputado Danilo Forte, que é o autor daquela lei que limitou do projeto de lei que limitou o ICMS nos estados para produtos essenciais. Por quê? Ele falou, olha, por exemplo, escrutinar ali a política de bonificação da diretoria da Petrobras em função da rentabilidade. Qual é o ponto que especialistas técnicos no mercado de petróleo apontam que seria um problema? Desde 2015, a ociosidade da produção da Petrobras tem sido mais alta do que vinha sendo antes. E isso tem um potencial de interferência na formação de preços. Esse é um dos aspectos que os políticos podem escrutinar para entender por que a Petrobras está com tanta ociosidade. A alegação da estatal é de que essa é uma ociosidade do ponto de vista justamente de rentabilidade, não de capacidade produtiva propriamente dita. Você pode produzir 100 e entrega 80. Esse é o ponto de equilíbrio que a gestão da Petrobras vem adotando, que ela considera do ponto de vista de maior rentabilidade. Também é importante lembrar que, do ponto de vista acionário, o governo é majoritário nas ações ordinárias, naquelas que têm direito a voto, mas não nas preferenciais, que é quem recebe de forma preferencial os lucros e dividendos da estatal. Isso está muito mais diluído na mão do mercado e, por isso, há uma pressão maior desses acionistas com direito a lucros e dividendos pela rentabilidade da Petrobras.